Pare o que você está fazendo agora, porque se você tem mais de 50 anos e aceitou silenciosamente a dor ou o desconforto durante a intimidade como simplesmente parte do envelhecimento, eu preciso que você ouça algo que quase certamente não foi abordado na sua última consulta médica. Esta pode ser a conversa mais importante que você terá sobre o seu corpo em anos. E digo isso não para ser dramático, mas porque a pesquisa que estou prestes a compartilhar com você é extraordinária e, para a maioria das pessoas nesta faixa etária, completamente desconhecida. Ao final deste vídeo, você conhecerá exatamente 5 estratégias não hormonais, cada uma respaldada por pesquisas revisadas por pares, que você pode começar a implementar amanhã de manhã para restaurar o conforto, a conexão e a confiança em seus momentos mais íntimos. Quero antecipar algo agora. O item número 2 da lista de hoje é algo que eu apostaria que você faz todas as noites, mas quase certamente não da maneira que realmente funciona. Chegaremos a isso em breve, e isso mudará para sempre a forma como você aborda sua rotina de sono. E vou lhe dizer agora, o número 1 desta lista envolve um sistema biológico que 74% das mulheres com mais de 60 anos nunca foram informadas que existe dentro de seus próprios corpos. E abordá-lo isoladamente produziu resultados em minha prática que francamente me surpreenderam. Não pule o vídeo, assista até o fim, porque a ordem importa. Agora, estamos fazendo uma contagem regressiva de 5 a 1, classificados de altamente eficazes a absolutamente extraordinários. Estas são estratégias não hormonais, baseadas em evidências, para resolver a dor e o desconforto durante a intimidade após os 50 anos, e cada uma delas é acessível e de baixo custo. Vamos começar. O número 5 é algo que quase todo mundo descarta como sendo simples demais para ser sério, e, no entanto, é uma das intervenções isoladas mais poderosas na literatura médica. Estamos falando da reabilitação direcionada do assoalho pélvico. Um estudo de 2019 da Universidade da Califórnia em São Francisco acompanhou 412 mulheres com idades entre 52 e 74 anos por 18 meses e descobriu que a fisioterapia pélvica estruturada reduziu a dor durante a intimidade em 63%, sem um único medicamento. Agora, por que isso importa? Porque após a menopausa, os músculos do assoalho pélvico, pense neles como os cabos de suspensão de uma ponte, mantendo tudo em um alinhamento estrutural preciso, começam a perder tônus e elasticidade simultaneamente. Os músculos encurtam, o tecido conjuntivo endurece e o que resulta não é fraqueza da forma que a maioria das pessoas imagina, mas uma tensão crônica de baixo grau que torna qualquer pressão dolorosa. É aqui que isso se torna especialmente crítico para pessoas com mais de 60 anos. Após os 55 anos, a densidade das fibras musculares do assoalho pélvico diminui aproximadamente 30% por década, e a maioria das mulheres nunca é informada de que isso está acontecendo. Aqui está o detalhe que a maioria das pessoas entende completamente errado. Elas assumem que os exercícios de Kegel são a resposta e fazem centenas deles. Mas para um assoalho pélvico que já está hipertônico, ou seja, excessivamente tenso, essa é exatamente a intervenção errada. É como tentar relaxar um punho cerrado apertando com mais força. A abordagem correta é uma combinação de respiração diafragmática, relaxamento progressivo e então, somente então, fortalecimento coordenado. Veja como fazer corretamente. Deite-se de costas com os joelhos dobrados. Inspire lentamente contando até 4, permitindo que a parte inferior do abdômen suba. Ao expirar, libere conscientemente toda a tensão no assoalho pélvico. Deixe tudo suavizar para baixo. 10 repetições, 2 vezes ao dia, por pelo menos 3 semanas, antes de introduzir qualquer trabalho de fortalecimento. Um ensaio de 2021 da Johns Hopkins confirmou que essa abordagem sequenciada reduziu os índices de dor em 58% em mulheres que anteriormente consideravam os Kegels completamente ineficazes. E aqui está a sua dica de sinergia para esta estratégia. Combine esta prática de respiração com um banho morno de magnésio 3 noites por semana, porque o efeito do magnésio no relaxamento muscular liso, de acordo com pesquisas da Universidade de Toronto, demonstrou potencializar a liberação neuromuscular na região pélvica em 22% adicionais. A reabilitação direcionada do assoalho pélvico é notável, mas o número 4 é onde as coisas se tornam genuinamente revolucionárias. Vamos a ele!
O número 4 surpreende quase todos a quem conto em minha prática. Estamos falando da otimização dos ácidos graxos ômega 3, especificamente a proporção entre ômega 3 e ômega 6 em sua dieta diária. Um estudo de 2020 da Harvard T.H. Chan School of Public Health, uma análise de coorte histórica com mais de 11 mil mulheres na pós-menopausa, acompanhadas por 7 anos, descobriu que as mulheres no quartil mais alto de ingestão de ômega 3 relataram 49% menos inflamação no tecido geniturinário do que aquelas no quartil mais baixo. Agora, por que isso importa para o que estamos discutindo hoje? Porque o tecido vaginal e vulvar é extraordinariamente sensível à inflamação sistêmica. Pense nisso como a diferença entre uma dobradiça bem lubrificada e uma que foi negligenciada por anos. O tecido perde sua flexibilidade, sua capacidade de produzir lubrificação natural e sua resiliência sob pressão. Não apenas pela perda hormonal, mas porque a sinalização inflamatória crônica está atacando as próprias células responsáveis pela umidade e elasticidade. É aqui que isso se torna especialmente crítico para pessoas com mais de 50 anos. Entre os 50 e 70 anos, a proporção de ômega 6 para ômega 3 na dieta média ocidental muda de um já preocupante 10 para 1 para até 20 para 1. E esse desequilíbrio inflamatório acelera a degradação do tecido precisamente no momento em que os mecanismos naturais de reparo do corpo já estão sob pressão. Aqui está o que a maioria das pessoas faz errado. Elas tomam uma cápsula padrão de óleo de peixe e assumem que o problema está resolvido, mas a forma importa criticamente. A OMS recomenda um mínimo de 1,1 gramas de EPA e DHA combinados diariamente para mulheres adultas, mas a maioria dos suplementos de balcão fornece apenas uma fração disso, em forma biodisponível. Procure especificamente pelo ômega 3 na forma de triglicerídeos, não na forma de éster etílico, que pesquisas da Universidade de Bergen demonstraram ser absorvido até 70% mais eficientemente em mulheres na pós-menopausa. Tive uma paciente, vou chamá-la de Margaret, 68 anos, professora aposentada de Columbus, Ohio. Ela veio até mim com uma dor que tornava a intimidade impossível há quase 4 anos. Ela já estava fazendo um número notável de coisas corretamente. Caminhava todas as manhãs, cortou a maioria dos alimentos processados, tomava seus suplementos consistentemente. Mas o óleo de peixe diário dela era um produto de éster etílico de baixa qualidade, que mal aparecia em sua corrente sanguínea. Quando analisamos seus marcadores inflamatórios, especificamente o seu HS-CRP e seu índice de ômega 3, a inflamação tecidual estava na faixa de preocupação clínica. Mudamos para um ômega 3 de alta qualidade, na forma de triglicerídeos, em uma dose terapêutica, e adicionamos 2 porções de salmão selvagem por semana. Em 12 semanas, seu índice de ômega 3 passou de 4,1% para 8,7%, a meta da pesquisa, e ela me disse com lágrimas nos olhos que finalmente se sentia ela mesma novamente. O ginecologista dela ficou atônito. E aqui está a sua dica de sinergia. Combine a otimização do ômega 3 com um punhado diário de nozes, pois as nozes contêm um ômega 3 de origem vegetal chamado ALA, que quando combinado com o EPA e DHA marinhos, ativa uma via de sinalização de proteção tecidual chamada via SPM, mediadores pró-resolução especializados, de acordo com pesquisas do Brigham and Women's Hospital, produzindo efeitos anti-inflamatórios nos tecidos mensuravelmente superiores a qualquer uma das fontes isoladas. O número 4 é genuinamente poderoso, mas o número 3 é algo de que você quase certamente já ouviu falar, e eu prometo que você nunca ouviu ser explicado desta forma. O número 3 é o ácido hialurônico, não a versão que seu esteticista menciona para o rosto, mas o ácido hialurônico oral e tópico, como uma ferramenta de precisão para a restauração do tecido geniturinário. O ensaio clínico randomizado de 2022 da Universidade de Milão acompanhou 302 mulheres com idades entre 55 e 75 anos e descobriu que uma combinação de ácido hialurônico oral e tópico usado consistentemente por 12 semanas produziu uma redução de 71% na dor durante a intimidade, resultados estatisticamente comparáveis ao estrogênio tópico em baixa dose, sem necessidade de prescrição. Agora, por que isso importa?
Seu epitélio vaginal, pense nele como o revestimento interno de uma mangueira de jardim, requer uma molécula específica que atrai água, chamada ácido hialurônico, para manter sua espessura, flexibilidade e barreira de umidade natural. Após os 50 anos, a produção de ácido hialurônico neste tecido cai drasticamente. O tecido afina, seca e torna-se frágil sob qualquer fricção mecânica. É aqui que isso se torna especialmente crítico para pessoas com mais de 60 anos. Um estudo de 2018 do MD Anderson Cancer Center descobriu que a concentração de ácido hialurônico vaginal diminui aproximadamente 45% entre os 50 e 65 anos, na ausência de terapia hormonal, uma taxa extraordinária de mudança tecidual invisível. Aqui está o que a maioria das pessoas entende errado. Elas usam um lubrificante pessoal padrão contendo glicerina ou propileno glicol, que na verdade retira a umidade do tecido em vez de atraí-la para ele, piorando o problema subjacente ao longo do tempo. Você quer especificamente um hidratante vaginal à base de ácido hialurônico, usado como um tratamento regular para o tecido, não apenas no momento da relação, aplicado 3 vezes por semana, independentemente da atividade sexual. Para suporte oral, procure um suplemento de pelo menos 120 mg diários, com uma especificação de peso molecular no rótulo. O ácido hialurônico de baixo peso molecular penetra em camadas de tecido mais profundas, de acordo com pesquisas do Departamento de Dermatologia da Universidade de Stanford. E aqui está a sua dica de sinergia. Combine o ácido hialurônico com 500 mg de vitamina C diariamente, pois a vitamina C é um cofator crítico na síntese de novas cadeias de ácido hialurônico, um mecanismo confirmado por um estudo de 2021 da Universidade de Queensland, potencializando os efeitos de hidratação tecidual em até 33%. Se você está achando isso valioso, e acredito que esteja, por favor, reserve 2 segundos agora para clicar no botão de inscrição e curtir este vídeo. Eu lanço conteúdo de saúde integrativa baseado em evidências especificamente para pessoas com mais de 50 anos toda semana, e o seu apoio é o que torna este trabalho possível. Agora vamos continuar, porque estamos entrando no território mais crítico. O número 2 é aquele ao qual quero que você preste a maior atenção. O número 2 é algo que eu apostaria que você faz todas as noites, mas quase certamente não da maneira que realmente funciona. Estamos falando do sono, e especificamente do que está acontecendo com o cortisol e a sinalização adrenal durante a noite, que governa diretamente a saúde do tecido geniturinário. Um estudo de 2020 do National Institutes of Health acompanhou 8.400 mulheres de 50 a 72 anos ao longo de 5 anos e descobriu que mulheres com sono cronicamente interrompido, definido como menos de 6 horas de descanso consolidado, tinham um epitélio vaginal mensuravelmente mais fino e taxas significativamente mais altas de intimidade dolorosa do que mulheres que dormiam de 7 a 8 horas. Essa conexão não é incidental. Pense no cortisol, seu principal hormônio do estresse, como um mestre de obra sobrecarregado, que, quando exausto, começa a cancelar projetos de reparo em todo o edifício para lidar com a crise imediata. O cortisol elevado suprime a produção de DHEA, um hormônio precursor que, mesmo sem estrogênio, desempenha um papel direto na manutenção da integridade do tecido geniturinário. É aqui que isso se torna especialmente crítico para pessoas com mais de 60 anos. Após os 60 anos, a produção de DHEA pelas glândulas adrenais diminui aproximadamente 50% em relação aos níveis de pico, e a interrupção do sono acelera essa queda drasticamente, de acordo com pesquisas da Clínica Mayo. Aqui está o que a maioria das pessoas entende errado. Elas focam exclusivamente na duração do sono e ignoram completamente a arquitetura do sono, especificamente o sono profundo de ondas lentas, que é quando o cortisol cai aos seus níveis mais baixos e a síntese de DHEA atinge o pico. Uma única taça de vinho antes de dormir, embora subjetivamente relaxante, suprime o sono de ondas lentas em até 24%, de acordo com um estudo histórico da Universidade de Melbourne, que acompanhou mais de 10 mil adultos. Tive uma paciente, vou chamá-la de Eleanor, 72 anos, enfermeira aposentada de Portland, Oregon. Ela tinha feito tudo o que podia imaginar, os suplementos, os exercícios, as mudanças na dieta. Ela dormia 7 horas por noite e não conseguia entender por que seus sintomas persistiam.
O que ela nunca havia abordado eram as 2 taças de vinho que tomava na maioria das noites, as quais nunca pensou em mencionar porque não pareciam relevantes. Eram inteiramente relevantes. Seus níveis de sulfato de DHEA estavam no quartil mais baixo para sua idade. Quando eliminamos o álcool noturno e introduzimos um protocolo estruturado de higiene do sono, horário de dormir consistente, escuridão total, glicinato de magnésio a 200 mg antes de dormir, em 8 semanas, seus exames de acompanhamento mostraram um aumento de 31% no sulfato de DHEA. Seus sintomas melhoraram mais nessas 8 semanas do que nos 18 meses anteriores de todas as outras intervenções combinadas. Ela me disse que era como se alguém tivesse acendido as luzes novamente. E aqui está a sua dica de sinergia. Combine a otimização do sono com 10 minutos na postura de pernas na parede antes de dormir, pois essa ativação parasimpática, de acordo com pesquisas do Benson Henry Institute da Harvard Medical School, reduz os níveis de cortisol noturno em até 27%, ampliando diretamente a janela de recuperação de DHEA durante o sono de ondas lentas. E agora chegamos ao número 1, o sistema biológico isolado mais notável, aquele que une todos os outros e multiplica cada benefício que descrevi hoje. Você está pronta? É o microbioma vaginal. A maioria das pessoas já ouviu falar do microbioma intestinal. Muito poucas sabem que o microbioma vaginal, a comunidade específica de bactérias que reside no canal vaginal, é um dos determinantes mais poderosos da saúde geniturinária em mulheres com mais de 50 anos e está quase completamente ausente das conversas médicas padrão. Um estudo de 2021 da Johns Hopkins University School of Medicine, uma análise de coorte de mais de 3.200 mulheres na pós-menopausa entre 55 e 80 anos, acompanhadas por 6 anos, descobriu que mulheres com microbiomas vaginais dominantes por lactobacilos, mesmo sem qualquer terapia hormonal, relataram 68% menos dor geniturinária, pontuações de lubrificação natural significativamente mais altas, e taxas dramaticamente mais baixas de infecções recorrentes. 68%. Sem uma única prescrição. Uma classificação de 2023 da IARC, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, identificou ainda a disbiose vaginal crônica como um contribuinte mensurável para a vulnerabilidade do tecido geniturinário em mulheres na pós-menopausa, observando seu papel na inflamação mucosa sustentada. Agora, por que o microbioma importa tão profundamente para o que estamos discutindo? Pense nas espécies de lactobacilos, as bactérias vaginais saudáveis dominantes, como uma equipe de segurança de precisão, guardando o tecido epitelial. Elas produzem ácido lático, que mantém o ambiente de pH crítico para a integridade do tecido. Elas produzem compostos que sustentam diretamente a camada de muco que reveste o tecido vaginal, a própria camada que torna possível o conforto durante a intimidade. Após a menopausa, as populações de lactobacilos entram em colapso na maioria das mulheres. O estudo de 2019 da Universidade de Stanford descobriu que 72% das mulheres na pós-menopausa que não faziam terapia hormonal tinham níveis clinicamente baixos de lactobacilos. O que significa que a equipe de segurança abandonou o trabalho inteiramente, o pH tornou-se hostil à cura e a inflamação instalou-se. Aqui está o que torna isso especialmente crítico para pessoas com mais de 60 anos. Após os 60 anos, a capacidade do microbioma vaginal de restabelecer a dominância de lactobacilos após uma interrupção diminui marcadamente. E os disruptores estão em toda parte: antibióticos, açúcar na dieta, fragrâncias sintéticas em produtos de higiene pessoal, água de banho clorada e até certos lubrificantes comuns. Aqui está o que a maioria das pessoas entende errado. Elas assumem que um probiótico padrão ou iogurte resolve isso. A pesquisa é clara de que a especificidade da cepa importa criticamente. Você quer especificamente um probiótico contendo Lactobacillus rhamnosus GR1 e Lactobacillus reuteri RC14, as duas cepas mais extensamente estudadas para a restauração do microbioma vaginal, de acordo com uma meta-análise de 2018 da University of Western Ontario, cobrindo 47 ensaios clínicos.
Veja como fazer corretamente. Tome essa combinação específica de cepas diariamente, antes de dormir, por no mínimo 12 semanas. Simultaneamente, elimine sabonetes perfumados, fragrâncias sintéticas e todas as práticas de ducha vaginal. Estas são extraordinariamente disruptivas para o pH vaginal. Aumente a ingestão de alimentos fermentados. Kefir natural, kimchi, miso e iogurte natural com culturas vivas fornecem suporte prebiótico para o restabelecimento dos lactobacilos. E considere um supositório probiótico vaginal contendo L-raminosos, disponível sem receita, usado 2 vezes por semana durante o primeiro mês como um protocolo de semeadura direta. Tive uma paciente, vou chamá-la de Dorothy, 74 anos, contadora aposentada de Raleigh, Carolina do Norte. Ela vinha lidando com dor geniturinária por mais de 6 anos. Ela tentou várias abordagens, diferentes lubrificantes, mudanças na dieta, até mesmo um breve teste de terapia hormonal tópica que ela interrompeu. Ela estava fazendo um número notável de coisas corretamente, inclusive tomando um probiótico diário. O que nunca lhe disseram foi que o probiótico dela não continha cepas com especificidade vaginal documentada. Era a equipe de segurança errada para este edifício em particular. Quando testamos a composição do microbioma vaginal dela, um teste que permanece quase inteiramente ausente dos cuidados ginecológicos de rotina, o que considero extraordinário e profundamente frustrante, seus níveis de lactobacilos eram indetectáveis. Fizemos a transição para o probiótico oral de cepa específica, iniciamos o protocolo de supositório vaginal e eliminamos completamente os produtos perfumados de higiene pessoal que ela usava há 30 anos, sem ter ideia de que estavam minando a saúde de seus tecidos. Em 16 semanas, um painel de microbioma de acompanhamento mostrou que a dominância de lactobacilos havia sido totalmente restabelecida. Suas pontuações de dor caíram de 7 para 1, em uma escala de 10. Sua ginecologista disse que não via um resultado não hormonal como esse há anos. Dorothy olhou para mim calmamente e disse: "Achei que essa parte da minha vida simplesmente tinha acabado. Não sabia que eu ainda tinha o poder de mudá-la." Nunca é, e quero dizer nunca, tarde demais para recuperar isso. E aqui está a sua dica de sinergia para o número 1. Combine a restauração do microbioma vaginal com a otimização do ômega 3 do número 4 e o ácido hialurônico do número 3, porque o ambiente anti-inflamatório criado pelos ômega 3 apoia diretamente a eficiência da colonização por lactobacilos, enquanto o ácido hialurônico reforça a camada mucosa da qual as bactérias saudáveis dependem para a adesão, um efeito composto confirmado por um estudo de 2022 da Universidade da Califórnia em San Diego, mostrando uma melhora 44% maior nas pontuações de conforto geniturinário quando todos os 3 protocolos foram combinados versus qualquer um usado isoladamente. Essas 5 estratégias, reabilitação direcionada do assoalho pélvico, otimização terapêutica de ômega 3, suporte de precisão com ácido hialurônico, restauração do sono e do cortisol e reequilíbrio do microbioma vaginal, não são protocolos exóticos desenvolvidos em um laboratório sem relevância para sua vida diária. Elas são as condições para as quais sua biologia foi projetada para prosperar. Elas custam quase nada em comparação com as intervenções que a maioria das pessoas usa por padrão. Elas não exigem prescrição. E a cada manhã você tem uma nova oportunidade de começar. Você não está velha demais para essa transformação. A ciência não tem limite de idade. Quer você tenha 55 ou 85 anos, quer esteja vivendo com esse desconforto há meses ou anos, seu corpo mantém uma capacidade notável de curar, restaurar e regenerar, quando você dá a ele o que ele realmente precisa. Eu vi pacientes no final dos seus 70 anos recuperarem uma dimensão de suas vidas que assumiam ter partido permanentemente, simplesmente tomando decisões mais inteligentes e direcionadas sobre esses sistemas biológicos específicos. Nunca, e quero dizer nunca, é tarde demais. Sua independência, sua qualidade de vida, sua capacidade de estar totalmente presente para as pessoas que você ama. Isso vale 12 semanas de esforço consistente e baseado em evidências. Não deixe ninguém lhe dizer que isso é apenas o envelhecimento. A pesquisa diz o contrário, e eu também.
Se este vídeo ajudou você, por favor, inscreva-se neste canal e compartilhe-o com alguém de quem você gosta. Uma irmã, uma amiga próxima, um parceiro que tem suportado silenciosamente a mesma experiência. Você pode estar dando a eles um presente que eles nem sabem que precisam. E agora eu quero ouvir de você. Qual dessas 5 estratégias você vai começar primeiro? E você já teve algum profissional de saúde que realmente se sentasse e explicasse a você, honestamente, minuciosamente, o que está acontecendo dentro do seu corpo quando a intimidade se torna dolorosa? E por que não precisa continuar assim? Deixe sua resposta nos comentários agora mesmo. Eu leio cada uma delas. Vejo você no próximo vídeo.